Graça e paz, meu irmão, minha irmã, que em nome do Senhor Jesus, o melhor de Deus se manifeste em sua vida todos os dias. Eu declaro, através desta palavra, que você será ricamente abençoado e coisas novas serão manifestas em tua vida pelo poder da palavra de Deus. Amém? Mateus capítulo 5, verso 2. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados vós sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Lucas capítulo 6 vai dizer no verso 20: Bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós os que agora chorais, porque haveis de rir. A mensagem de Jesus na primeira metade do primeiro século é uma mensagem totalmente revolucionária. Quando nós passamos a entender a profundidade, a dimensão revolucionária das palavras de Cristo, saltam-nos aos olhos coisas que realmente é impossível de nós, na nossa racionalidade humana, na nossa capacidade intelectual, racional, de darmos essas palavras, se fosse naquela época, uma coerência. Porque veja só, a Palestina está tomada pelos romanos nessa época. Altos impostos são cobrados. Os Aretes, o povo da terra, está sofrendo. Nós temos uma situação em que os pobres, e aí eu tenho que citar Riguet, um teólogo historiador, que vai melhor explicar isso. Jesus está falando ali no monte, para uma série de pessoas, incluindo prostitutas, ex-guerrilheiros, camponeses, pobres da terra, órfãos e viúvas. Está falando para uma massa, analfabetos, pessoas que não tinham. Aí eu tenho que citar o livro que fala sobre o proto-cristianismo, de Stegman, que diz que pouquíssimas pessoas tinham o privilégio de naquela época ter todos os dias alimento. Até porque possuir frutos da terra era algo exclusivo a uma elite, a uma minoria. Então, quando você começa a observar Jesus falando no capítulo 5 de Mateus, e quando ele chega no capítulo 6, sobre ele fala, não andem ansiosos, salta aos nossos olhos uma mensagem utópica do Filho de Deus que se faz carne, vem a este mundo numa região assolada, está falando para pessoas que não têm uma casa, não tem nem mesmo um animal para andar, para caminhar nos lombos desse animal, uma espécie de carro se fosse nos dias de hoje. Pessoas que não têm uma perspectiva de vida, estão assoladas pela situação econômica, política, financeira, são desprezados pela religião, sim, porque os fariseus, uma elitezinha, seguia de maneira dogmática os ditos dos doutores da lei.
O sinédrio monopolizara o poder. A religião dos essênios, por sua vez, excluía, não tinha ligação alguma com o templo. E é por isso que os essênios também veem o povo como pessoas, digamos assim, esse povão da terra, como pessoas impuras. O templo para eles não tem validade, porque para os essênios o templo já havia sido tomado de corrupção. Então eles vivem no deserto. É daí que vem então a ideia de João Batista como alguém que dá continuidade a essa obra dos essênios, dos rituais de purificação e batismo e tudo mais. Então você tem uma elite sacerdotal, escribas e fariseus que desfazem da maioria da população. E essa população está gemendo. Essa população, a maioria do povo não tem o que comer, mas tem que pelo menos uma vez por ano ir em Jerusalém. Esse povo é um povo desesperançado. É por isso que era normal na época, dependendo da bibliografia, nós vemos que estava praticamente dentro de quase que uma guerra interna, né? Bandos e tudo mais. É por isso que você entende em algumas parábolas Jesus falando, por exemplo, sobre os salteadores, né? Massacrando, roubando, batendo em pessoas. Porque realmente o povo não tem esperança. E a palavra de Jesus salta aos ouvidos daquele povo como uma utopia. Como esse homem vem falar isso, né? Como esse homem vem falar para ser humilde, sendo que a situação não é para humildade. Como que esse homem vem falar sobre reino dos céus em meio a um caos? O que eles queriam era uma revolução, eles queriam tomar o poder de Roma, eles queriam fazer justiça com as próprias mãos. É por isso que você vai ver vários grupos ali, né, de guerrilheiros se levantando. E nós olhamos Jesus indo na contramão. A mensagem extremamente utópica, entre aspas, era um confronto. Jesus está falando, olha, humilde de espírito, de vocês é o reino dos céus. Olha, vocês que estão chorando, vocês não têm nem pão. É por isso que lá na oração do Pai Nosso ele fala, basta cada dia seu próprio mal. O pão nosso nos dai hoje, porque o de amanhã Deus vai prover. Aí ele entra com a ideia do pardais, dos lírios. Você está entendendo a profundidade do Evangelho? Às vezes aí você ficamos ansiosos não, mas nós temos uma tendência para querer, né? Há pessoas que ficam ansiosas, mas outros ficam desejando uma casa própria, um carro, ou então alguma coisa de grande valia, já tendo, né, seu trabalho e tudo mais. As pessoas naquela época não tinham condições, as pessoas na época não tinham expectativa de vida, elas estavam lutando para sobreviver. E Jesus diz, olha, bem-aventurados vocês que choram, vocês serão consolados. Bem-aventurados vocês que têm fome e sede de justiça, porque vocês serão fartos. Essa opressão um dia vai terminar. Vai se manifestar a justiça. Vocês precisam exercer misericórdia, então bem-aventurados que têm misericórdia. É por isso que quando os guardas chegam até Jesus e falam, e nós, o que temos que fazer para herdar o reino dos céus? Jesus fala, olha, se você tem 2 túnicas, dá uma para o teu irmão. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Jesus está falando, eu não vim trazer dissolução, eu não vim trazer discórdia, eu não vim querer romper simplesmente com o poder de Roma, mas eu vim desfazer com um poder um pouco mais além, um poder das trevas. Eu vim para desfazer as obras do diabo. Sabe, eu quero falar uma coisa para você. Em Lucas, ele aparece também com o mesmo discurso, o evangelho lucano traz sobre, ele é um pouco mais claro, bem-aventurado agora também os pobres, porque vosso é o reino de Deus, né? Porque é vosso o reino de Deus, bem-aventurado vossos que tendes fome, porque sereis fartos. E Lucas está dentro dessa mesma ideia, né? Manifestando isso, falando sobre isso. Sabe, o justo vive pela fé. Você precisa entender que mesmo em situações adversas, você precisa viver pela fé. Eu te convido a você viver pela fé. Tá? Vivamos pela fé. O que mais você tem? O que Deus vai fazer? Creia em Jesus. Creia em Jesus. Grande é o vosso galardão no reino dos céus. Creia em Jesus. Confie em Jesus. Está tudo mal.
eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Irmãos, o povo não tinha um prato de comida, mas eles seguiam, eles confiaram. Eles seguiram, eles confiaram na palavra que é eterna. Deixa essa palavra entrar dentro do seu ser. Deixa ela produzir frutos. Que o teu espírito seja fortalecido em Deus. Em nome de Jesus.